Bom, pessoal, então, primeiramente, boa noite a todos os nossos convidados e palestrantes também. Hoje daremos continuidade aos eventos relacionados aos seminários interdisciplinares. O professor Kellyson será o responsável por conduzir a noite. Eu estarei aqui no background, caso seja necessário qualquer ajuste técnico, fiquem à vontade para solicitar que eu estarei por aqui. Para contigo, professor, fica à vontade. Muito obrigado por todo o apoio. Obrigado, Renan. Boa noite. Bom, como todas as terças-feiras estamos por aqui e temos públicos diversos, né? Vou para situar todo mundo. Eu sou o professor Kellyson Ricardo Teixeira, professor da área de ensino de Química da UENG, Unidade de Divinópolis. O evento faz parte, está dentro de um projeto, do projeto WebKim, Seminários Temáticos, onde nós trazemos aí várias palestras, rodas de conversa, exposições virtuais e a disciplina do curso de licenciatura em Química, disciplinas seminários interdisciplinares, em virtude da pandemia, nós estruturamos ela em perspectiva remota, em perspectiva virtual. E esse é um espaço onde nós trazemos temas totalmente diversos, né? Muita gente nos procura e fala, né? Kelly, eu não faço licenciatura em Química, posso participar? Deve, né? Vai muito ao encontro do professor e da professora que a gente quer formar, né? Integral, holístico, amplo, interdisciplinar, né? E hoje nós temos um seminário muito especial aí dos alunos Paulo Henrique, Samuel Vale e Nathan Kleber. O seminário é intitulado Defensivos Agrícolas ou Agrotóxicos, Vantagens e Desvantagens. Dou boa noite aí para todo mundo que está chegando, boa noite à galera da UENG Divinópolis, ao pessoal das outras unidades que tem nos prestigiado aí, familiares, amigos e todo mundo. Atenção, ao longo da apresentação, vão colocando as dúvidas e as perguntas no chat. Escrevam no chat que no final a gente tem aquele momento, aquele momento de tirar dúvidas, de discussão, de reflexão. Os apresentadores do seminário, eles estão no 5º período de licenciatura em Química, ainda não são especialistas, mas o seminário tem toda uma consultoria de legitimidade de informações e um trabalho árduo de pesquisa e investigação dentro das temáticas propostas pelos licenciandos, ok? Então, ao longo do seminário, escrevam suas dúvidas, suas perguntas aí no chat, que no final a gente tem aquele bate-papo. Paulo Henrique, Kleber, Nathan e Samuel, tudo ok? Tudo ok. Ok, professor. Boa apresentação, passo a palavra para vocês, a gente se fala aí no final do seminário. Ok, Kellyson. Qualquer problema técnico, nos acionem. Beleza. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Henrique. Nós vamos falar um pouco hoje sobre esse assunto que é um pouco controverso, que envolve política, questões sociais e econômicas. É impossível falar desse assunto sem falar de política e sem falar do quesito social, que são defensivos agrícolas ou agrotóxicos. Tem vantagens e desvantagens no seu uso. Então, vamos começar. Pode passar, Samuel. Os estudantes Nathan Kleber de Souza Rocha, eu, Paulo Henrique de Jesus e Samuel Ribeiro do Vale Júnior. A agricultura. Não tem como falar de agrotóxico defensivo agrícola sem falar de agricultura, é claro. Mas desde que o homem deixou de ser caçador-coletor e resolveu se instalar em aldeias, e para isso ele teve que impor uma monocultura a um determinado território, ele já teve intempéries. E seja com pássaros, como é o caso do antigo espantalho que era usado
em lavouras de milho para plantar pássaros, seja em arroz, enfim, em inúmeras culturas, o homem teve dificuldade em manter o seu plantio 100%. Então, para isso, ele teve que criar meios para evitar frustrações na sua cultura. Pode isso, mano. E com o decorrer do tempo, e também com o decorrer das guerras, que é um importante não, né? Mas um evento que causa grande revolução no mundo, e surge grandes tecnologias a partir da guerra, infelizmente. Mas no posterior à Segunda Guerra Mundial, surgiu muitas tecnologias, muitos princípios ativos que poderiam ajudar na não frustração de culturas agrícolas. Mas aí, qual que é o nome certo desses produtos? É praguicida, produto fitossanitário, agroquímicos, biocida, adubos inorgânicos ou pesticidas? Como que a gente pode nomeá-los? Ok? Pode passar, Samuel. A definição é que são produtos químicos, físicos ou biológicos usados no controle de seres vivos considerados nocivos ao homem ou à cultura. Como eu mencionei anteriormente, a fim de evitar qualquer frustração na cultura agrícola, era utilizado muitos caminhos para evitar essa intempérie, seja com crisântemo, que é uma flor que é utilizada no combate também de pragas, seja com espantalho, seja com cinza, ou como já foi descrito na literatura, que no ano de 2400 a.C., os sumérios já usavam enxofre no combate a pragas. Pode passar, Samuel. Então, mais uma vez, agrotóxicos ou defensivos agrícolas. Vamos tentar definir algumas diferenças aqui. Ok, pode passar. A definição de defensivos agrícolas pelo setor produtivo da agronomia é que eles servem para defender as lavouras ao ataque de seres vivos considerados prejudiciais no ciclo de uma cultura, seja um nematóide, seja uma erva daninha, seja uma larva, seja algum inseto, coisas que poderiam vir a atrapalhar a produtividade. E nesse sentido, os defensivos agrícolas também podem ser coisas físicas, coisas mecanizadas, como máquinas colheitadeiras, técnicas de poda. Tudo isso é englobado nos defensivos agrícolas. Mas como que esse termo chegou no Brasil? Posterior à Segunda Guerra Mundial, na década de 60, 70, até 70, deu início à Revolução Verde no mundo. E essa Revolução Verde, ela tinha o intuito de utilizar grandes extensões territoriais plantáveis, ou boas terras, por assim dizer, para tentar fazer uma agricultura para tentar evitar a fome no mundo, ou para tentar pelo menos diminuir. Então, esse era o pacote da Revolução Verde, que era utilizar os defensivos agrícolas. E esse pacote incluía produtos químicos, assim como sementes também. Muitas das vezes sementes transgênicas ou sementes melhoradas para aguentar certo tipo de praga. O melhoramento científico, por assim dizer. Pode passar, Samuel. O CRQ 3 do Rio de Janeiro, no informativo de 1997, diz que o termo defensivo agrícola carrega uma conotação errônea de que as plantas são completamente vulneráveis a pragas e doenças, e esconde efeitos negativos da saúde humana e ao meio ambiente que esses produtos podem causar. O termo agrotóxico, e conforme com o informativo CRQ3, é mais ético, honesto e esclarecedor, tanto para os agricultores como para os consumidores. Ok, Samuel? Agora, de onde surgiu esse termo agrotóxico? É uma coisa que é bem interessante, é que o termo agrotóxico só existe no Brasil. Em outros países é utilizado o termo pesticida. Esse termo veio exatamente desse livro, Pragas, Agrotóxicos e a Crise do Ambiente, que foi cunhado pelo
pesquisador e agronomista Adilson Pascal, em 1977. Ele que cunhou esse termo de agrotóxico para o Brasil. O nome agrotóxico, segundo o setor produtivo, é considerado pejorativo, porque ele carrega uma conotação muito forte. E nós, enquanto leigos no assunto, a gente tem uma percepção de risco um pouco grande quando nos deparamos com esse termo. Mas para o criador dele, o senhor Pascal, o nome agrotóxico cumpre exatamente o rigor exigido pela ciência, e a exatidão terminológica requerida pelo nosso idioma. Ele se baseia, então, no nosso português para cunhar esse termo. Pode passar, Samuel. O termo agrotóxico tem origem do grego, que agros, campo, toque com veneno. E aí esse senhor ao canto esquerdo, o senhor Adilson Pascal, que definiu assim o nome desses produtos utilizados na lavoura. Pode passar, Samuel. Esse termo defensivo agrícola foi utilizado no Brasil bastante até ao final da década de 80. E com a Constituição de 1989, ele foi definido na Lei de 7.802 dessa forma. Primeiro, agrotóxicos e afins. São os produtos e agentes de processo físico, químico ou biológico destinado ao uso no setor de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Quando esse termo foi colocado na lei, então ficou cunhado que, a partir desse momento, o termo agrotóxico seria o termo válido para definir a esses produtos que têm a finalidade de preservar a agricultura. A linha B são substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Pode passar? Existe vantagem no uso de agrotóxico, pesticida, defensivos agrícolas? Sim, existe uma certa vantagem nisso, que são os altos índices de produtividade, o controle de praga, porque também seria impossível, só voltando ao índice de produtividade, alimentar toda essa população utilizando apenas agricultura orgânica, que seria algo bem complicado, porque quando você impõe uma cultura, uma monocultura, a um determinado ambiente, esse ambiente vai responder de uma forma bem severa. Então, os agrotóxicos têm essa função de controlar as pragas e doenças. Além do que, tendo esse alto índice de produtividade, os preços dos produtos podem vir a ser mais baratos. Pode passar, Samuel. E isso, da utilização de agrotóxicos, gera inúmeras controvérsias, bastante. E uma delas é a de que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico defensivo agrícola. Não, por hectare plantado, nós vemos que o Brasil não é o maior consumidor. Mas em números absolutos de litros de agrotóxico, sim, nós somos o maior consumidor de produtos defensivos agrícolas. Pode passar. Porém, isso também tem uma controvérsia. A maior cultura no Brasil, agrícola, é a soja. E ela que corresponde a 38,502 milhões de hectares plantados, dos 13 milhões de hectares plantados no Brasil. 13,7 milhões de hectares plantados, sendo que o território brasileiro é de 8.516.000 quilômetros quadrados. Então, se fizer uma conta básica, daria 4%
do território nacional é ocupada apenas por soja. Ou seja, nós estamos impondo uma monocultura num país tropical que nós sabemos que onde prevalece o clima tropical, a biodiversidade é maior. Então, com isso, o uso de defensivo agrícola também tende a ser maior. Não somente para suportar a cultura de soja, mas também porque as outras culturas nos arredores serão sufocadas pelas pragas advindas da soja. Pode passar, Samuel. Alguns números da soja que eu achei interessante trazer para vocês é que o Brasil é responsável por 51% das exportações mundiais de soja. Isso foi durante o ano de 2020. E agora, até o primeiro semestre de 2021, esse número subiu um pouco, foi para 54%, 53%. Até o final de 2021, possivelmente esse número vai chegar em 60% das exportações mundiais. A soja no Brasil, ela representa 35% do consumo de defensivos agrícolas, que daria mais ou menos 217.188,29 toneladas de defensivos agrícolas. Sendo que o total de defensivos agrícolas utilizados no Brasil são 620.537,98 toneladas de defensivos agrícolas. Isso usado, no segundo semestre de 2020 e até o primeiro semestre de 2021. Pode passar. Agora, eu vou deixar a palavra com a Nathan, ele vai falar um pouco para vocês dos impactos ambientais causados por agrotóxicos. Obrigado. Obrigado, Paulo. Bem, agora que a gente conheceu um pouquinho mais sobre a história dos agrotóxicos, vamos entender um pouquinho mais também qual a importância de se compreender com um pouco mais de ênfase quais são os impactos ambientais oriundos do uso de agrotóxicos, como também os impactos na saúde humana. Mas antes, eu gostaria de fazer uma importante consideração, para a gente entender, de fato, a importância do meio ambiente, o que pode acarretar para nós se o meio ambiente, de alguma maneira, for degradado. Nós, em nossas casas, nos nossos quartos, no nosso cotidiano, muitas vezes a gente acha que o meio ambiente é um núcleo que está além, não está exatamente do nosso lado. Está em algum lugar que, se de alguma maneira for degradado, for devastado, pode acarretar indiretamente como um resultado não efetivo, negativo para nós. Só que a gente tem que entender que não é bem assim. O meio ambiente, ele está entre nós, ele está conosco, ele faz parte de nós. Nós estamos emergidos no meio ambiente. Quando a gente bebe uma água, quando a gente respira, não quando a gente está respirando, quando a gente respira. A energia elétrica que estamos utilizando agora também faz parte do contexto do meio ambiente. Então, existem vários fatores a quais nós fazemos parte e que afetam diretamente nossas vidas. Então, quando nós falamos sobre os impactos ambientais oriundos do uso desenfreado de agrotóxicos, agrodefensivos, o nome que for pontuado, ele não está indiretamente nos afligindo, ele está diretamente nos afligindo, porque nós somos apenas uma pequena parte de toda a cadeia alimentar. Então, quando um agrotóxico, de alguma maneira, contamina a água, a gente está bebendo aquela água. E é interessante a gente perceber, como também é importante a gente considerar, que em locais onde tem muita atividade agrícola, tem intensa atividade agrícola e, consequentemente, também tem um uso muito grande de agrotóxicos, reservas aquíferas que estão próximas vão apresentar um alto índice de contaminação. Só que a água contaminada, ela não vai ficar naquele espaço, naquela micro-região. Não. Muito pelo contrário. A água que está naquele lago, que está naquela nascente, naquele rio, naquele riacho, ela vai desaguar, consequentemente, em outro rio, em outro riacho. E assim, aquele rio, aquele riacho vai desaguar em outros rios, em outros riachos. Então, aquela contaminação que até então era micro, ela acaba, consequentemente, também sendo macro. E mesmo que aquele contribuinte químico, de alguma forma, esteja diluído por causa do volume de água, ele ainda está presente. E ele pode causar algum dano a nós. Então, toda aquela vida animal que faz parte daquele espaço aquífero, né? Peixes,
crustáceos, enfim, algumas plantas também aquáticas, elas podem apresentar também altos índices de contaminação. Então, além de nós bebermos água contaminada, quando a gente for se alimentar também daquele animal, daquela carne, a gente também vai acabar ingerindo muita contaminação. Muitos contaminantes, não apenas contaminação. Desculpa, pode passar, Samu. Então, atividades das larvas de tilápia, como a velocidade de natação, né, a posicionamento das nadadeiras, elas podem ser comprometidas, elas podem acabar surgindo alguns efeitos mutagênicos. Então, aquele espaço onde tinha uma determinada fauna aquífera, ela pode ser prejudicada. Então, aqueles novos animais que estiverem nascendo, aqueles mesmos animais que já estão presentes naquele espaço, eles podem acabar morrendo e a gente vai ter, consequentemente, uma perda considerável de vida. E se a gente tem uma perda considerável de vida animal, de fauna, a gente também vai ter uma quebra muito grande na cadeia alimentar. E se existe uma quebra na cadeia alimentar, não é só aquele espaço que perde contribuição, cultura, vida, mas também nós perdemos. Eu vou salientar um pouco mais disso à frente, mas eu pontuo novamente, não nos esqueçamos, a gente faz parte do meio ambiente. O meio ambiente não está dissociado de nós. Nós estamos associados a ele. Pode passar, Samu, por favor. Como vocês podem ver, acho que todo mundo já deve ter ouvido em algum momento que a reserva aquífera do nosso país era muito grande. O Brasil tem muita água. Então, é interessante a gente perceber, por o Brasil também ter muita área agricultável, ter muita produção de monoculturas, como a soja, como o nosso amigo Paulo acabou de citar, que também a possibilidade de ter uma quantidade grande de água contaminada é possível. E que isso pode originar a nós, que isso pode originar para próximas gerações, porque os contribuintes químicos, eles podem continuar presentes naquele espaço, em outros espaços, durante um longo período de tempo. Mas vamos conversar um pouco mais sobre isso à frente. Por favor, Samu. Então, aqui como vocês podem ver, se o agrotóxico, bem, naquela lavoura, naquele espaço onde está havendo a produção alimentícia, né, o plantio, ele não vai contaminar, obviamente, o solo. O agrotóxico ele vai se entranhar na terra, ele vai chegar até os lençóis freáticos. As nascentes que estão associadas completamente aos lençóis freáticos podem se contaminar, né? Como a gente está vendo que ela se escoa, ela se expande, vão contaminar os rios, vão contaminar as plantas próximas. Se tiver algum tipo de mata nativa próxima àquela plantação, ela também pode sofrer algum tipo de contaminação. A gente tem que entender que aquele contaminante, ele não vai se prender naquele espaço, né? Ele não vai estar apenas ali naquele núcleo. Não, muito pelo contrário, ele vai se expandir, ele vai para outros lugares por causa da chuva, por causa desse movimento das águas, por causa talvez de algum animal terrestre, no caso, que entrou em contato, né, por acaso, tenha entrado em contato com aquela lavoura, tenha se contaminado. Então, assim, os contaminantes, eles podem, consequentemente, se transformar em algo muito maior e, bem, às vezes pode sair de controle. Pode passar, por gentileza. Algumas substâncias que já são proibidas há décadas no país, como é o caso do hexaclorociclohexano, ele ainda está sendo detectado em muitas amostras de água, poços, mananciais. Então, esses elementos químicos, esses contribuintes químicos, eles vão entrar em reação com outros elementos químicos que estão presentes, né? Elementos químicos naturais. Então, ao invés de simplesmente eles se desfazerem, eles vão continuar naquele espaço, eles podem acabar, de alguma maneira, contaminando outros seres vivos depois de determinado período de tempo, e até mesmo, se aquele espaço onde tinha até então aquela lavoura, se não houver mais aquela lavoura, aquele espaço continuará contaminado. E o que nascer ali poderá, porventura, também estar contaminado. Porque a contaminação, ela pode ser persistente. E isso depende muito dos elementos químicos que estão sendo utilizados ali. E como a gente sabe, não é só um elemento químico que é utilizado numa lavoura. É 1, 2, 3. Isso depende muito do espaço onde está a lavoura, depende muito da ação de alguns determinados seres vivos naquela lavoura, como alguns micro-organismos, fungos, alguns animais, insetos.
Isso é muito preocupante e é uma reflexão muito importante de se fazer também, porque o que está sendo produzido ali, ele não está sendo só produzido ali e vai ficar ali. Não, gente. Nós estamos nos alimentando. É a nossa comida, é a nossa comida do dia a dia. E essa reflexão tem que ser feita constantemente para que a gente tenha muito consciência do que a gente está colocando no prato, do que a gente está colocando no prato dos nossos filhos, dos nossos pais, etc. O que nós estamos ingerindo e o que aquilo pode contribuir de alguma forma no nosso organismo. Pode passar, por gentileza. E aqui entra num ponto muito importante, porque quando a gente fala de animais, a gente pensa em animais que a gente vê em livros, que a gente vê em revistas, que a gente vê no Globo Repórter. Não, a gente está falando de animais, animais no geral, a fauna. Então, isso engloba alguns micro-organismos, alguns tipos de fungos, insetos que são muito, muito importantes para o bioma, para o espaço natural, para a cadeia alimentar. Então, quando há essa quebra, a gente perde polinizadores, a gente perde alguns tipos de micro-organismos que colaboram na decomposição da matéria orgânica, porque se não há decomposição da matéria orgânica, não há a entrada de novos nutrientes na terra para alimentar o crescimento de outras plantas dentro de uma floresta onde existe um sistema natural equilibrado. Por exemplo, o nitrogênio. As plantas precisam de nitrogênio e muitas vezes ela vem da decomposição, da queda das folhas, da queda de alguma árvore que tenha passado o seu período de vida, então ela cai, ela se decompõe, ela acaba alimentando outras plantas consequentemente. Então isso faz parte do equilíbrio da vida, isso faz parte da cadeia alimentar. E quando há essa quebra, há quebra de vida, há queda de vida. Isso é uma importante consideração a ser feita. Pode passar, por gentileza. E aqui entra uma questão muito importante. Acredito que todos nós, em algum momento, já tenham ouvido falar sobre essa questão de se nós não tivermos mais abelhas, se o mundo perder abelhas, se as abelhas entrarem em extinção, a vida humana acaba. Eu espero que a gente nunca precise confirmar essa reflexão teórica. Mas, enfim, eu espero que nunca isso chegue. E é um fator preocupante porque os polinizadores, eles são essenciais para o equilíbrio da vida. E, principalmente, são essenciais para a produção aquífera. Perdão. Produção aquífera, não. Produção da agricultura, desculpa. Por quê? Porque se a entrada de alguns determinados compositores não, gente, desculpa, de alguns animais que auxiliam na produção e crescimento do vegetal, é porque esses polinizadores estão fecundando as flores para que elas mesmas originem os frutos leguminosos que nós ingerimos. E é interessante que alguns países europeus, eles proibiram o comércio e a utilização de neonicotinoides, que afetam diretamente as abelhas, que são essenciais para a produção de alimentos, como um principal polinizador. Existe hoje alguns polinizadores que são considerados artificiais, alguns polinizadores mecanizados, eu diria. Só que eles não são tão efetivos como os polinizadores naturais, consequentemente, as abelhas e alguns outros tipos de insetos. Pode passar, por favor. E aqui a gente entra na questão dos impactos na saúde humana. E, bem, eu vou trazer mais reflexões do que respostas, porque é muito importante que a gente reflita sobre essas questões. Porque pessoas que trabalham diretamente com a produção alimentícia, elas podem e vão, em algum momento de suas vidas, ter alguns efeitos daquela exposição prolongada a alguns determinados contribuintes químicos. Então, por exemplo, alguns trabalhadores rurais que foram expostos por um período prolongado de tempo a alguns contribuintes químicos, alguns elementos químicos, eles apresentam uma alta taxa de suicídio. Por quê? Porque alguns elementos, eles se entranham na nossa pele e eles podem desordenar o equilíbrio hormonal e acabar, consequentemente, originando algum desequilíbrio também psíquico. E isso também pode refletir também em alguns problemas auditivos. E é interessante você perceber que, consequentemente, nos trazer alguns desequilíbrios hormonais, ele também tem como resultado em alguns homens e mulheres, causar efeitos esterilizantes. Então, pesquisas já mostram isso já há algum tempo,
Acredito que alguém já tenha ouvido falar sobre isso. Então, pessoas que trabalham diretamente com esses elementos químicos têm isso como resposta, né? Tem como isso como consequência para a sua saúde, mas também pode ter outros efeitos a longo prazo, a longuíssimo prazo. E esses efeitos a longuíssimo prazo, eles podem reverberar em nós, que temos um contato indireto com esses contribuintes químicos, porque, bem, eles estão presentes nos vegetais, e a gente consome esses mesmos vegetais, não é verdade? Eu vi recentemente uma pessoa que disse que, bem, ela não precisa se preocupar com agrotóxicos, porque ela não come tantos vegetais, legumes, frutas. Gente, não pense nisso. Não é porque você come em demasia carne que você não vai estar sendo contaminado também por agrotóxicos. Por exemplo, na pastagem também tem ação de agrotóxicos. Tem ação de agrotóxicos. Então, o gado que está se alimentando daquele pasto, ele vai se contaminar, a carne estará contaminada e, consequentemente, a gente pode se contaminar também. E esses mesmos vegetais, essas leguminosas e frutas, elas vão ser utilizadas no processo industrial para poder produzir alimentos que são ultraprocessados, né? Como alguns tipos de molhos, como alguns tipos de salgadinhos, né? Chips, que vêm do milho. Então, assim, é uma situação preocupante, porque além desses alimentos estarem contaminados, por causa de um uso prolongado de agrotóxicos, ele também vai estar uma grande quantidade de outros elementos químicos originados dessa produção industrial. É uma reflexão interessante e importante a ser feita. Pode passar, Samu, por gentileza. Ressaltando que os agrotóxicos eles podem ser de dois tipos, que são sistêmicos, que atuam no interior das folhas e polpas, que elas entram nelas, e os de contato, que elas agem principalmente nas partes externas do vegetal. Então, quando a gente faz a higienização de uma folha, de um fruto, bem, algum tipo de alimento vegetal, a gente está, muitas vezes, retirando um pouco daquele agrotóxico, a gente não vai estar tirando 100%, a gente vai tirando uma porcentagem, muitas vezes, mínima, porque sobre aquele vegetal, sobre um tomate, por exemplo, sobre um pepino, por exemplo, um pimentão, ele tem a ação de alguns tipos de agrotóxicos, não é só um ou dois, isso pode variar do local onde está sendo produzido e do período onde ele foi produzido também. Então, o processo de higienização, ele é importante, porque ele tira alguns tipos de bactérias, fungos, que podem nos acarretar algum problema de saúde. Só que eles não são eficientes, totalmente eficientes, na retirada desses contribuintes químicos, dos agrotóxicos. Pode passar, por favor. Então, a maioria dos dados sobre efeitos nas células vem de experimentos em laboratórios com animais, e por meio de observação do que acontece com as pessoas, sempre avaliando os seus hábitos. Samu, pode passar, por favor, que eu vou continuar a minha explicação a partir daqui. Então, quando a gente faz uma pesquisa, né, inicialmente aquela pesquisa é dentro de um grupo de pessoas, ou de um grupo de um experimento mais específico dentro de uma região, enfim, isso pode variar. Só que quando a gente fala de agrotóxicos, essa pesquisa para a gente ter dados conclusivos a respeito dos seus efeitos, né, a gente entender toda a conclusão da efetividade dos resultados do uso prolongado de agrotóxicos, ele tem que ser feito num grupo não apenas pequeno de pessoas, mas num grupo de milhares, de dezenas de milhares de pessoas, porque aí a gente vai ter um resultado conclusivo mais ordenado, mais importante e mais efetivo. Por quê? Porque, por exemplo, nós estamos aqui na região sudeste e pessoas que estão na região nordeste. Elas vão ter um consumo de alimentos que talvez tenha vindo de alguma outra parte que nós não temos contato. E essa produção pode variar de uso de agrotóxicos. Então, o que resultado nós temos daqui para lá e de cá para lá? A gente não tem um dado efetivo. Então, a gente precisa de fazer pesquisas com milhares de pessoas para a gente conseguir entender de maneira muito mais multifacetadas. Isso sem mencionar também que para a gente ainda assim prolongar os dados, aumentar os dados para a gente conseguir ter uma análise ainda maior, a gente precisa fazer também pesquisas que englobem pessoas fora do nosso país.
Porque hoje, com a globalização, nós temos muitos alimentos que são importados. A gente exporta alimentos, a gente importa alimentos. E como a gente pode chegar a dados conclusivos se a gente também não entende, não sabe, muitas vezes, quais, de fato, elementos químicos foram utilizados na produção agrícola de outras partes do mundo. Então, por exemplo, quando a gente compra uma geleia importada, aquela geleia importada veio de uma fruta. Como foi a produção agrícola daquela fruta naquela determinada parte do mundo? Como foi a sua produção? Como foi a sua ação? Que resultados pode trazer para nós? Qual a concentração desses elementos químicos dentro daquele pote de geleia? Interessante, não é? Pode passar, por favor. Então, para a gente ter certeza dos dados efetivos, a gente precisa de um grande grupo de dados. Então, a gente precisa de um grande grupo de pesquisa. Então, a gente sabe até agora que, como resultado, né, de pessoas que trabalham diretamente com agrotóxicos, eles podem ter, muitas vezes eles vão ter, né, se eles tiverem um contato sem a devida segurança, eles vão ter alguns problemas de saúde, né, vão originar alguns problemas de saúde. E nós, que temos um contato indireto, o que vai acarretar para nós? É claro que muitos produtos químicos, para serem vendidos, eles têm análise de risco, existe toda uma pesquisa, existe pesquisa também de descarte das embalagens, onde estavam os mesmos produtos químicos, existe toda uma organização por trás disso. Mas a gente quer entender como esses contribuintes químicos podem nos afetar a longuíssimo prazo. E de que maneira também eles podem afetar os nossos filhos. A gente sabe que os agrotóxicos, alguns tipos de agrotóxicos, podem causar problemas neurológicos, podem causar dificuldades respiratórias, irritações da pele, manifestações gastrointestinais, além de cânceres do cérebro, mama, esôfago, pele, sistema digestivo e de reprodução. Mas e nós que temos um contato indireto? E quais tipos de questões também que envolvem pessoas que têm contatos diretos? Existe, claro que existem departamentos que investigam, né, que fazem esse controle de mãos de obra, né, de pessoas que estão trabalhando na produção dos nossos alimentos. Mas quais elementos estão sendo utilizados e poderiam ser retirados para que isso não acontecesse não acontecesse essas questões com essas mesmas pessoas que estão em contato direto com esses elementos químicos? O que pode acarretar para nós? E quais cuidados que nós temos que tomar? E quais questões que nós temos que trazer também para que esses cuidados sejam tomados? Pode passar, Samu, porque aí a gente vai entrar numa questão ainda mais importante e ainda mais ampla. Eu não vou explicar com profundidade essa questão da pele, mas eu vou trazer algumas pontuações importantes para a gente refletir juntos. O nosso amigo Paulo, ele explicou lá atrás sobre a lei, né, uma lei promulgada que trata sobre essa questão dos agrotóxicos, que era uma lei que foi originada em 1989. Muito recentemente, em 2018, foi trazida uma nova lei de atribuição para tratos e vendas e regulamentação de agrotóxicos. Anteriormente, os agrotóxicos eles demoravam um período maior de tempo para eles serem autorizados no nosso país. Eles tinham que passar de um órgão para o outro, então poderia demorar por volta de 5 a 8 anos para ele ser liberado. E agora, com essa nova PL, que foi apelidada de PL do veneno, a liberação de agrotóxicos ela tem um período curto de tempo. Ela não demora agora anos para ser liberada. Ela pode demorar anos, obviamente, mas agora já não é desta forma. Ela pode demorar alguns meses. Então, assim, quais pessoas essa questão está atendendo? Somos nós, por causa dessa liberação de agrotóxicos, em demasia? Quais agrotóxicos estão, de fato, sendo liberados? A gente pode pesquisar sobre os agrotóxicos, essas informações estarão à mão? E as análises de riscos que tem sobre esses mesmos agrotóxicos, elas são totalmente conclusivas? E de que maneira, se elas forem de fato totalmente conclusivas, de que maneira a gente pode prolongar essa pesquisa para poder entender todas as questões que envolvem, as questões éticas que envolvem a mesma produção e utilização desses agrotóxicos? De que maneira é essa contribuição para nós? De que maneira a gente pode, então, utilizar os agrotóxicos de forma um pouco mais consciente? São questões muito importantes
que elas devem ser feitas, obviamente, tantas como tantas outras questões, mas também é muito importante que a gente tenha todos os detalhes dessa PL à mãos, para ver se a gente de fato concorda com ela ou não. Então, eu convido a todos procurarem sobre ela. É só você digitar no Google, tá, gente? PL 6299/02, que você vai encontrá-la na íntegra. Eu não lembro exatamente agora quantas páginas ela tem, mas, bem, ela está à disposição de todos, gratuitamente. Vocês podem procurá-la, lê-la, para vocês entenderem todas as muitas amenidades que elas trazem. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante que a gente tenha senso crítico sobre o que existe, sobre o que é permitido, sobre o que não é permitido, porque ao se interar sobre o que de fato está acontecendo, a gente pode dizer ao final, eu concordo ou eu discordo. E essa lei, como tantas outras, elas nos regem e regem todas as muitas questões políticas, orçamentárias, sociais, que também estão englobadas nessa mesma questão de produção. E é isso aí, pessoal. Agora eu deixo com vocês o nosso amigo Samu, que vai falar um pouco mais sobre métodos alternativos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Samuel, né? E aí, contextualizando aí com a questão que nossos colegas aí já falaram anteriormente, agrotóxico realmente, né? Não é uma brincadeira, é algo a ser aí levado muito a sério. Bom, então eu vou falar um pouco aí do porquê métodos alternativos, né? Eu acredito que com as falas aí dos nossos amigos sobre os prováveis efeitos colaterais, tanto no ambiente como também no humano, nós já temos aí justificativas o suficiente, né, do porquê estar aí inovando cada vez mais e buscando, né, a aplicação de métodos alternativos. Lembrando que os métodos alternativos, eles têm aí praticamente a mesma finalidade que os agrotóxicos. Qual que é? De controlar, né, ou se não erradicar mesmo a questão das pragas e das doenças que podem vir aí a atingir o plantio. Bom, então eu vou falar um pouco mais sobre algumas práticas aí, alguns métodos alternativos, tá? Rapidamente como eles funcionam e vou estar ao final também um trabalho realizando aí um método alternativo. Bom, então o método alternativo que nós temos aí é o controle biológico. O que é o controle biológico? Ele se resume basicamente na inserção ou estimulação de um inimigo natural do patogênio que ali existe, tá? E aí a gente está levando em consideração aqui, para aqueles que não saibam, o patogênico é um nome utilizado aí para, né, em substituição ao famoso nome aí de praga, né, que está ali na plantação ou pode vir a existir num certo plantio, né, numa certa cultura. Então, para esse método aí, pessoal, a gente precisa ter o conhecimento, né, tanto da cultura como das prováveis pragas que podem vir aí afetar essa cultura e como também dos inimigos naturais dessas pragas. Por quê? Porque a gente sabe que a natureza ela eu esqueci o nome correto, mas ela é um ciclo aí, né, vamos dizer assim, né, de predação, né? E aí, essas pragas, né, esses patogênicos, eles possuem inimigos mesmo da própria natureza. Então, no controle biológico aí a gente insere, né, ou senão a gente estimula de forma que eles acabam controlando, ou senão até mesmo erradicando as pragas que ali existem. E aí, se a gente for parar para pesquisar um pouco mais a fundo na história, essa prática aí tem indícios históricos aí de ser utilizada no século III pelos chineses, onde os chineses eles utilizavam formigas predadoras contra os insetos de citros. E claro que houve êxito, porque eles utilizaram aí durante um longo período. Bom, pessoal, no Brasil, atualmente aí,
nós temos a utilização aí do fungo Trichoderma asperum na plantação de soja no algodão. Bom, na hora que é ali plantada, né, o algodão, desculpa, antes de ser ele plantada a soja, esse fungo aí, ele é ali imposto ali no suco do plantio, né, da terra. E aí, esse mesmo fungo, ele pode aí suprimir e até mesmo controlar alguns agentes patogênicos que podem estar presentes no solo. Então, o que acontece? Ele auxilia a plantação, porque dessa forma, a plantação ela vai ter um desenvolvimento mais fluido, tanto da semente como também o das raízes ali das mudas em plantios. Bom, e para estar utilizando esse método aí alternativo, ocorre até mesmo, acreditem ou não, a importação, né, ou a exportação de insetos para ser realizado no uso, né, desse método aí, controle biológico. E aí, a primeira aí, transferência, né, de um país para o outro, que nós temos aí conhecimento e da qual teve êxito, é a transferência da Joaninha Rhodolia cardinalis. Bom, essa joaninha aí, né, todo mundo conhece ou já viu, não sei se é dessa mesma espécie, mas de espécies parecidas. E aí essa espécie ela foi transferida aí em 1888 da Austrália para a Califórnia, atuando aí no controle do pulgão branco dos citros. Bom, e atualmente no Brasil, pessoal, a gente observa aí alguns controles biológicos aí bem sucedidos, tá? A utilização, por exemplo, aí de parasitoides do gênero Trichogramma spp, que controla o pulgão no trigo, a largata e percevejo na soja e a cochonilha na mandioca. Só lembrando que os parasitoides são esses ovos aí desse animal aí, desse inseto, na verdade, conhecido como microvispa. Bom, pessoal, outro método alternativo é o MIP, que é o manejo integrado de pragas. Bom, nesse método aí, você também precisa ter um conhecimento sobre o comportamento e a biologia dos organismos, né? Quais organismos? Tanto os considerados como pragas, quanto também os considerados inimigos naturais das pragas, como também da cultura que está sendo ali plantada, né? Se é soja, se é limão, se é milho, enfim. E aí, o que o MIP visa, né? O MIP visa a aplicação aí de tecnologias e até mesmo de procedimentos, com o objetivo de conter os patogênicos que já existem ali naquele local, para que assim aqueles patogênicos não venham a causar algum dano econômico na cultura que está ali sendo plantada. Bom, o MIP ele pode vir englobar também o controle biológico, ou seja, o controle biológico ele pode ser usado como um procedimento, como uma técnica aí no MIP. Outro procedimento também que pode ser utilizado no MIP é a utilização de agrotóxicos específicos. Bom, método alternativo, usa agrotóxico? Bom, pessoal, usa, mas, porém, as prováveis utilizações de agrotóxicos que tem nesses métodos são realizadas assim, em casos extremos, tá? E casos que realmente ali precisam, né? Dependendo da análise do estudo que os profissionais, né, façam ali de todo o conjunto. Mas um procedimento que pode ser utilizado no MIP é de agrotóxicos específicos, tá? O que são esses agrotóxicos específicos? Eles são, entre aspas, mais brandos, porque eles vão afetar só a praga, né, que é o patogênico, sem afetar o seu inimigo natural. Então, a utilização desse agrotóxico
agrotóxico específico, ele diminui os desequilíbrios causados pelo uso aí, por exemplo, do agrotóxico tradicional. Pois dessa maneira aí, utilizando esse agrotóxico específico, vão precisar cada vez menos, né, de agrotóxico, porque junto com esse componente químico vai estar ali também o inimigo natural atuando e combatendo ali o patogênio. Bom, e com isso tudo, né, como é uma característica de praticamente todos os métodos alternativos, ele visa aí fornecer um maior equilíbrio, né, para o ecossistema e, como eu já falei, para evitar a proliferação de pragas, né, a ponto de causar aí danos econômicos, que, né, venhamos e convenhamos, é o maior objetivo hoje aí das plantações, né, das culturas. Nós vivemos um mundo capitalista onde tudo é dinheiro, né? E aí, trazendo esse método aí para o Brasil, o que ocorre? Esse método aí, ele era muito utilizado no Brasil na produção de soja na década de 1970. E ele demonstrava uma alta rentabilidade econômica, né? Ou seja, ele era viável aí financeiramente. Porém, o que aconteceu? A partir dos anos 2000, né, com a legalização de vários novos agrotóxicos e até mesmo o barateio, né, desses produtos químicos, esse método aí que era utilizado na plantação de soja foi cada vez mais sendo substituído pelo uso de agrotóxicos. Tanto é que hoje no Brasil essa prática ela é inexistente na questão da soja, ela foi abandonada, sendo aí utilizado muito mais agrotóxico, infelizmente. E dentro desses motivos está a falta de incentivo do governo, né, para a utilização desse método, porque foi mais viável ali para o agricultor, né, utilizar o agrotóxico. Bom, pessoal, e aí a gente vai falar um pouco de outro método, que é a agroecologia, tá? É muito parecido também com outros métodos, tá? Ela visa o manejo da terra aí com os principais objetivos, que é a sustentabilidade ecológica, a viabilidade econômica, a segurança alimentar e a preservação de recursos naturais. Bom, até aqui, né, nós vimos aí 3 tipos de métodos alternativos e todos eles se parecem muito, porque eles praticamente têm o mesmo objetivo, né? Porém, eles têm algumas diferenças entre si, e eu vou falar aqui agora umas diferenças aí entre a agroecologia e o MIP, tá? No MIP, a gente lembra aí que se faz o controle de patogênicos que já existem ali naquele local. Enquanto que a agroecologia, o objetivo inicial dela é realizar a prevenção desses patogênicos antes de estarem ali ativamente presentes. Bom, e a diferença aí da agroecologia para a agricultura orgânica? Bom, eu não falei de agricultura orgânica, então vou falar aqui de uma forma breve, né? O que é agricultura orgânica? A agricultura orgânica, ela segue todo um padrão mercadológico perante ao não uso de agrotóxicos, ou seja, o objetivo, o foco da agricultura orgânica é totalmente o não uso de agrotóxicos de jeito maneira. E tanto é que para um agricultor ele receber um certificado de agricultura orgânica é algo muito rígido e muito difícil, tá? Há quem diz que é muito difícil, há quem diz que é muito dificultoso, há quem diz também que é justificável, né? Que é assim, que realmente necessita de todos esses requisitos, que são eles o quê? Por exemplo, são uma série de licenças ambientais. Por exemplo, o local ali onde vai ser agricultura orgânica, ele tem que criar barreiras físicas com propriedades ao redor que utilizam os agrotóxicos. Como
como também ele tem que desintoxicar, o solo por mais de um ano, para que assim ele venha aí, né, talvez a receber aí o certificado de agricultura orgânica. Bom, e já na agroecologia, como eu já disse, na questão do MIP, pode sim se utilizar agrotóxico, porém de uma forma muito mais branda do que é usual, tá? E aí, pessoal, na agricultura orgânica, a gente pode utilizar esse método da agroecologia, mas obviamente a gente não pode utilizar nenhum tipo de agrotóxico, né? Porque como eu já citei, a orgânica é especificamente zero agrotóxico. Bom, só tomando um golinho d'água aqui, pessoal. E agora eu vou falar um pouco mais sobre uma aplicação da agroecologia, tá? E nós vamos ver aqui um trabalho realizado pela a pesquisadora Arlene Brás, que foi finalizado aí no ano de 2017. E aí a gente vai ver aí a aplicação da agroecologia e de algumas consequências, tá? Bom, esse trabalho ele foi realizado aí na cidade de São João de Cariri, na Paraíba. Bom, em tal região, pessoal, é muito comum o plantio de videiras. Porém, esse plantio aí, ele se debate, ele se enxerga aí perante alguns desafios, como por exemplo, aí a região ela é semiárida e ela resulta em questão disso por causa de um solo com alta teor de salinização e um baixo teor de matéria orgânica. Outro desafio também é um constante ataque de formigas cortadeiras de videiras. Bom, então praticamente o que se resume esse trabalho todo aí, né, que a pesquisadora Arlene fez? Ela realizou o plantio, né, de mudas de videiras e dentro desse processo de plantio ela realizou algumas atividades que é considerado aí agroecologia para lidar com esses desafios. Então, eu vou falar um pouco mais sobre essas atividades que ela fez. Bom, a primeira atividade aí que ela fez foi adicionar, né, o esterco bovino na cova da terra, né, no sulco da terra, né, antes de ser realizada a plantação das mudas de videiras. E após o plantio também foi colocado folhagens de nim ao redor de cada muda. Por que foi colocado nim, né, ao redor de cada muda? Essa planta nim aí que está na imagem aí que vocês podem visualizar. Porque utilizando dessa planta, dessas folhas, elas inibem o ataque de formigas cortadeiras. E aí, tal medida foi eficaz, pessoal, porque em todo o trabalho, em momento algum, se depararam com a presença de formigas cortadeiras. Bom, na próxima etapa, foi plantada em conjunto com as videiras a erva conhecida como erva sal, que tem o nome científico Atriplex numularia, tá? E por que foi plantado ela em conjunto com a videira? Porque essa planta, ela consome o sódio presente no solo. Então, se ela consome o sódio presente no solo, ela diminui o teor de salinização do solo, que era um fator aí de desafio, né? Para uma melhor cultivo aí das videiras. E aí, pessoal, fazendo análise dos solos antes, depois, durante, o que foi constatado? Foi constatado que realmente o teor de salinização deu uma diminuída considerável. Porém, o que aconteceu? No meio do trabalho, essas ervas aí foram atacadas por largatas. E aí, todas elas, né, vieram aí a falecer. E aí, o que acontece? Fazendo também a análise do solo depois, né, de haverem todas aí acabado, eles detectaram que o aumento da salinidade do solo voltou a aumentar, né? Que foi decorrente aí da morte mesmo dessas mudas aí, dessa erva sal. Bom, e junto também, né,
depois de já ser feito o plantio das mudas e de se utilizar as folhas de ninho, foi realizado uma compostagem a partir de esterco bovino, cascas de ovo e poda de leguminosas específicas. Bom, quais são essas leguminosas específicas? São a Crotalaria juncel, o feijão gandu, a cunhá e a mucuna preta. Bom, nomes um pouco estranhos para a maioria aqui do pessoal, mas por que, né, que se utilizou aí essas podas dessas leguminosas e não de outras qualquer? Porque a partir do levantamento bibliográfico eles constataram que essas podas aí são as melhores opções para serem utilizadas como adubação verde em locais muito secos, tá? E aí, o que ocorreu, né, realizando aí o uso dessa compostagem? Realmente se observou que ela interferiu no solo de modo positivamente, pois, realizando aí a análise do solo, né, foi constatado que o aumento de cálcio, manganês e potássio aumentou, né, a disponibilidade desses elementos no solo. E esses elementos aí, pessoal, que eu acabei de citar, eles são alguns dos nutrientes mais importantes para as plantas, o que obviamente, né, resulta aí numa melhor qualidade do solo e, consequentemente, no melhor desenvolvimento do plantio. Logo, se observa aí que as práticas foram eficazes. Bom, pessoal, então aí, né, se a gente viu que as práticas foram eficazes, né, que a gente viu, por exemplo, igual no controle biológico que a gente usa, né, a gente viu aí que a agroecologia também, pelo menos nesse caso do estudo, ela teve êxito, né, e muitas outras alternativas também são muito eficazes, né, que não foram aqui citadas no trabalho. Mas enfim, a gente se depara com a pergunta: por que então a gente utiliza tanto agrotóxico? Bom, várias questões, né, pessoal? Como já foi citado aqui, utilizar agrotóxico, na maioria das vezes, é bem mais prático, tá? E aí entra a questão também do mundo atual que a gente vive, né, onde tudo é dinheiro, e aí a gente se depara com a competitividade do mercado, aonde ele exige, né, cada vez mais uma colheita mais rápida, mais bonita, com menor custo, né? E aí também a gente entra aí com a falta de suporte e de incentivo, tanto social como também político. A gente observa que esse incentivo social ele tem mudado de pouco aos poucos, né? O pessoal está se conscientizando aos poucos sobre a questão de alimentos orgânicos e etc, né? Mas já está havendo esse incentivo, mesmo que pequeno. E político, pessoal, bom, não vou nem citar porque realmente é triste, né? A gente sabe que não há nenhum incentivo aí de algo que vai resultar no melhoramento, né? Tanto numa melhora, tanto da nossa saúde em geral, né? Tanto também do ambiente. Bom, e aí, pessoal, para a gente acabar esse trabalho aí cheio de informações muito pesadas e até mesmo de arrepiar os cabelos, né? Eu vou acabar aqui. Antes disso, antes de citar um exemplo aí que eu vou dar, que é algo positivo, né, para fechar esse trabalho, eu só queria citar mais uma coisa aqui antes, tá? A gente fazendo as pesquisas, né, para o nosso trabalho aí, para nossa apresentação, a gente se deparou com uma pesquisa realizada em 2008, realizada lá em Campo Grande, no município de Rio de Janeiro, que foi realizado com agricultores, tá? E aí, pessoal, só para resumir esse trabalho, o que foi constatado? A maioria dos agricultores que lá presidiam, né, eles já sabiam de práticas alternativas e estavam dispostos a conhecer práticas alternativas, a conhecer novas práticas, né?
como também de aplicá-las. Porém, todos eles utilizavam apenas agrotóxicos. E aí foi pesquisado, né? Então, por que vocês não utilizam os métodos alternativos? E os principais fatores foram a falta de suporte e acompanhamento técnico para ser fornecidas orientações da maneira adequada de se utilizar essas alternativas. Por quê, pessoal? Ali está o pão, né, dos agricultores, ali está o sustento deles. Então, eles não vão arriscar o uso do agrotóxico, que é visto como uma coisa que vai dar certo, uma coisa mais garantida, arriscar a migrar para um método alternativo e colocar em risco, muitas das vezes, o sustento deles. E aí, pessoal, nesse meio todo, a gente observa mais uma vez que é de grande importância, né, alguma atuação do governo nesse meio todo aí para auxiliar esses agricultores, né, do Brasil inteiro, como também desse local que foi realizada essa pesquisa. Bom, e aí, pessoal, vou trazer aqui um exemplo, tá, de incentivo político e também acho que podemos considerar social. Lá em Marechal Cândido Rondon, que aí fica aí no oeste do Paraná, as escolas públicas, elas compram e consomem alimentos da agricultura familiar, tá? E essa agricultura familiar, ela tem que ser ou orgânica ou agroecológica. Então, pessoal, isso é um grande incentivo político. Por quê? Porque você, estimulando uma agricultura familiar, ainda mais de uma forma mais saudável, né, que ela seja orgânica ou agroecológica, há um incentivo por causa dos maiores desafios que essa agricultura mais saudável pode se debater, né, que é a questão do competitivismo do mercado, que demonstra aí cada vez mais imediatista, que visa apenas lucro, né, enfim. E aí foi realizado aí essa interferência política aí nessa questão. E aí que sirva de exemplo, né, para os outros estados aí do Brasil, né, e se Deus quiser um dia aí todos nós estaremos aí consumindo a maioria dos produtos orgânicos. Bom, e é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Aqui está algumas de nossas referências. Caso alguém queira aí as referências ou visualizar, ou até mesmo aí dar uma conferida, estamos à disposição. É isso. Muito obrigado. Muito bem. Estão me ouvindo? Perfeitamente, professor. Ok. Vamos lá para o nosso momento roda de conversa, né? Bate-papo. Parabéns pela apresentação. É sempre um orgulho perceber o quanto vocês investigaram, correram atrás, e o resultado está aí, né? Um trabalho excepcional, com informações preciosíssimas. Vamos para o chat. Vamos lá. Seu xará aqui, Samuel. Esse assunto é muito interessante. Um dos impactos ambientais é a morte de abelhas. Qual impacto isso traz para a nossa vida? Lembro que o Natan falou algo sobre, não é, Natan? Então, professor, isso mesmo. A gente tem que entender que os polinizadores, eles são imprescindíveis para a vida. E a vida no geral, no contexto geral. Porque se nós não tivermos os polinizadores para poder fecundar as flores e etc., a gente não vai ter origem dos mesmos frutos, leguminosas. Então, se a gente perde esses fecundadores, né, esses polinizadores, a gente vai perder alimento, consequentemente. Então, a gente tem que entender que os agrotóxicos, eles matam insetos.
basicamente. Só que alguns insetos vão ter um pouco mais de resistência que outros, alguns micro-organismos vão ter mais resistência que outros, e infelizmente uma dessas consequências é a morte de abelhas, que está intimamente ligado com a polinização e essas muitas outras questões. Ok. Eu devia ter falado também um pouco mais sobre a variabilidade genética, né? Que os recrutadores trazem variabilidade genética, que a natureza precisa disso, mas acredito que todos tenham entendido o contexto principal. Só a título de curiosidade, um dos principais inimigos das abelhas é um defensivo agrícola que se chama glifosato. E no ano de 2019 ele foi o mais vendido no Brasil. E ele é um herbicida. Mas que diacho um herbicida tem a ver com a abelha? Não o glifosato, mas o adjuvante, o que viabiliza a aplicação desse herbicida. Ele causa paralisia nas zonas proximais das abelhas, que seriam as patas e as asas. E em seres humanos ele causaria nas mãos, nos pés e no pescoço. Isso deixaria a pessoa com quase um mal de Parkinson eterno. Então, isso ocorre com as abelhas. Devido a essa ação do glifosato, elas não conseguem voar mais e elas não conseguem polinizar. Por isso que o agrotóxico é tão prejudicial para os insetos. E é uma coisa que nem é para abelha, é para herbicida, é para ervas daninhas. E a gente está falando não de uma coisa específica, né? E sim de uma cadeia, não é isso? Isso. É toda uma cadeia, né? Uma bola de neve. O que é importante também é a gente vê que o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, mas aí tem muitos impactos. A gente está gastando muita água para irrigar essa soja, beleza, a gente está ganhando muito dinheiro. A gente está ganhando muito dinheiro porque a gente sabe que os latifúndios estão na mão de poucos. O que deveria ter sido feito depois da Segunda Guerra Mundial, que era o que a ONU recomendou, que era a reforma agrária, o Brasil não fez, até hoje não faz. Então, poderia ser melhor caso a reforma agrária fosse efetiva, como é o caso da China, que teve uma reforma agrária, e a gente vê que tem agricultura familiar e que funciona. E poderia ser feito no Brasil também. Isso talvez seja um dos grandes problemas, né? As resoluções em macro escala estão em esferas muito superiores, digamos assim, né? Então, Isso. envolve vontade política, envolve Bastante. projetos. Qual que é o projeto de nação que nós estamos pensando? É uma nação que poucos têm dinheiro e uma boa parcela passa fome? Porque do que adianta o Brasil produzir tanto se tem uma parcela da população que está à beira da miséria? Né? E a concentração fundiária, a gente sabe como que é. Então, muita luta para o MST. Vamos então para um próximo comentário aqui muito interessante. Olha só o comentário do Lucas. Lucas Silveira. Estou no primeiro período de Química e meu trabalho de amanhã envolve o tema. Então, o Lucas teve uma consultoria bacana aí, hein? Dependendo da exposição a esses agrotóxicos a longo prazo, pode causar até TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em crianças no futuro. Vocês querem comentar algo sobre? Foi um comentário Então, aqui para do ser Lucas. sincero com você, eu não tinha me deparado com essa informação até então. Eu não sabia disso. Interessante saber. Então, olha, a gente já tem uma resposta à atividade intensa e à produção intensa e uso intenso de agrotóxicos. Interessante. Sim, existe um outro defensivo agrícola, que esse foi até proibido na Europa, que chama acefato. Mais uma vez, o acefato em si não causa o problema. O princípio ativo não causa o problema. É o adjuvante que está nesse acefato, o que viabiliza a aplicação. Se a pessoa tiver exposição direta pela pele, né? Isso sim pode reverter nos seus descendentes. Esse TDAH, até outras doenças. Outros transtornos. Outros transtornos, exatamente. E
interessante esse fato de coisas que são proibidas na Europa e aqui no Brasil é permissível. É porque a gente tem que levar em consideração também a questão do clima. Mas a gente não pode usar isso para tudo, não. Não pode relativizar esse consumo de agrotóxico à torta e à direito, não. Porque, beleza, na Europa, no hemisfério norte, você tem estações do ano bem definidas. Então, quando está na parte de inverno, a neve pode fazer o que aqui para nós, em clima tropical, não seria feito. Então, a utilização de agrotóxicos desenfreada, ela vai permitir até 4 safras no ano. Mas beleza, você está prejudicando o seu solo, você está cansando seu solo, você está tirando todos os nutrientes dali. Então, vamos lá com calma, né? É bem por aí. É importante falar que, se eu não estou enganado, tá? Isso é levado em consideração numa pesquisa, aonde nessa pesquisa aí é praticamente projetado, né? Que não sei daqui quantos anos, mas que a maioria das crianças, né, que vão virem a nascer, vão ter esse déficit aí, esse TDAH. Então vai ser uma coisa muito mais da maioria do que minoria. Então a pesquisa se resume em que eles vão ser a maioria, a minoria vão ser as pessoas que não têm esse déficit. Então é uma coisa aí até a se pensar, né, e a projetar no âmbito escolar de ensino, né? Porque a gente vai ter que aprender a lidar com esses novos indivíduos com esse déficit. Aproveitando o super gancho que você me deu, Samuel, já emendo aqui com a minha pergunta para vocês. Qual a opinião de vocês sobre a abordagem dessa temática nas aulas de química? Então, professor, primeiramente, acredito eu que a gente vai falar sobre meio ambiente. E falando sobre o meio ambiente, a gente vai colocar os alunos em situação a entender que o meio ambiente, como eu disse anteriormente, ele não está dissociado de nós. É importante a gente entender que o meio ambiente ele está associado a nós e dele nós fazemos parte. E mostrando para o aluno todas essas muitas questões, eu acho que é muito importante, professor, fazer com que o aluno tenha senso crítico sobre alguns determinados resultados que a gente encontra hoje em dia, para fazer com que eles mesmos pesquisem e se interessem pelo tema. Porque a ciência ela está intimamente ligada com muitos resultados ambientais, sociais, que nós temos hoje em dia. E se a gente auxiliar os alunos a entenderem essas muitas outras questões políticas, científicas, que estão envolvidos nestas mesmas questões, dessas mesmas miríades acadêmicas e etc., a gente vai estar auxiliando a criar cidadãos mais responsáveis, mais conscientes e que entendam que a química, ela não é uma coisa difícil de outro mundo, mas que ela está ali, no nosso dia a dia, no nosso contexto, nas nossas tarefas diárias, que a ciência ela tem que estar ligada até mesmo na maneira como a gente busca informação, como a gente hoje em dia, né, acaba vendo. É muito importante buscar informações idôneas. Paulo, Samuel, querem complementar? Então, eu acho muito válido, né? Igual o Nathan disse, vai ser um tema que vai ser abordado, né, na questão ambiental, porque é uma consciência ambiental a ser formada aí nos alunos. E aí, só uma coisa a se reflexionar aí, né? Que nós temos que estudar o meio onde vai ser né, colocado em pauta aí essa questão do agrotóxico. Porque, por exemplo, existem trabalhos feitos em locais, regiões agrícolas, né? Escolas agrícolas, vamos dizer assim. E aí você pode fazer uma abordagem mais aprofundada, porque eles mexem com aquilo, né? Dentro Eles do lidam contexto. com aquilo. E isso. Agora, se você for fazer uma mesma abordagem com alunos que são da cidade grande, por assim dizer, assim, Escolas vai ser uma urbanas. coisa tediosa, assim, vai ser uma coisa maçante. Então, assim, você tem que estudar todo o contexto, né,
geral ali da escola, questão social dos próprios alunos, porque, né, bom, é complicado. As realidades são muito diferentes e aí é bastante complicado o jeito que você aborda isso, né? Porque às vezes você chega numa sala em que o aluno está preocupado com o que vai ter amanhã para comer, você chegar falando de agrotóxico e de escolher e selecionar alimento, pô, aquilo lá para o aluno é utopia. Então, assim, São os nossos desafios docentes diários aí, né? Kelly, Oi? posso fazer um comentário? Por favor. Vou compartilhar uma experiência que tive a feliz oportunidade de vivenciar com alguns colegas. Eu me formei lá em Ponta Grossa, no Paraná, e como vocês viram aí, né, o pessoal até citou, acho que um exemplo de Campo Mourão ou algo assim, Isso. e é uma região extremamente agrícola, né? Eles vivem muito da terra e são bastante dependentes da terra. E eu vi uma atividade do professor Sandro Xavier Campos. Ele é um laboratório de química analítica, mas ele é professor da área de ensino de química, no curso de química, licenciatura lá de Ponta Grossa. E eles fizeram uma coisa bem interessante, eu queria complementar o comentário de Samuel. E essa condição, né, cidade, ambiente urbano e ambiente rural, eles pegaram esse problema e trataram de uma maneira bem diferente. Como eles foram no ambiente rural primeiro e apresentaram os grandes problemas do famoso Roundup, que é o glifosato, né, a marca comercial do glifosato. E eles desenvolveram no laboratório um sensor usando um polímero para quantificar Roundup. Era um projeto de doutorado de uma das estudantes. E eles levaram primeiro uma aula de motivação, onde eles faziam todo esse assustar com os estudantes, e depois eles falavam: vocês acham que na água que vocês bebem tem Roundup? E eles faziam uma medida. E aí faziam esse primeiro estudo. E naturalmente tinha, óbvio, né? A gente sabe todo o processo que ocorre. E depois eles fizeram esse mesmo procedimento na área urbana. Porque Ponta Grossa, os afluentes, né, que chegam da parte aquífera, levam a água, que grande parte dela é produzida na região rural do entorno. Então, eles conseguiram mesmo, né, tiveram essa felicidade da condição geográfica de oferecer o estudo tanto para o ambiente rural quanto para o ambiente urbano, da mesma maneira, e teve um resultado muito, muito, muito interessante. Foi um projeto dentro do PIBID de 2 anos que eles fizeram, e foi bem bacana, foi uma estratégia bem legal. Eu estava pensando, refletindo aqui, né, essa questão. Primeiro que trabalho fantástico esse aí, né? Quando a gente leva a temática, dependendo do contexto, né, para escolas rurais, por exemplo, aí a gente está trabalhando com produtores, direto ou indiretamente, de alguma forma, com produtores, com agricultores, filhos de agricultores que trabalham na lavoura desde criança, né? E nas escolas urbanas, né, a gente volta mais para os consumidores, né? Então tem essas duas perspectivas aí, né? E vai muito igual o Samuel colocou muito bem, né, essa questão socioeconômica, né? Às vezes o aluno, os estudantes passam dificuldades e tem pouco para comer e ainda tem que pensar em estratégias, né? Vai muito da intencionalidade da atitude dos professores, né? Entender esse contexto e saber trabalhar da melhor forma possível. Eu também lembrei de um outro trabalho, pesquisa, tem vários nesse sentido, mas mais um trabalho empírico, né? Não tenho certeza se tem publicações sobre isso, acho que tem sim. Que verificaram que um produto muito popular, que a grande maioria das pessoas tem em casa, de baixo custo, ele se mostrou o melhor agente para diminuir as concentrações de agrotóxicos em plantas, vegetais, legumes, verduras, que é a imersão em solução de bicarbonato de sódio. Então, e isso foi testado empiricamente. Lembro que eu vi foi uma reportagem, um documentário, e fizeram vários testes com várias substâncias, né? E perceberam que, de fato, de longe,
uma diminuição considerável de substâncias consideradas agrotóxicos foi com o bicarbonato de sódio, né? Então é bom, por isso que é bom a gente estar imerso aí em todo tipo de evento de divulgação científica para a gente enriquecer a nossa prática, né? O nosso conhecimento, né? Deixa eu vir aqui no chat. Meninos, vários convidados estão parabenizando vocês. Parabéns, ótima apresentação. Juliane, Paulo Henrique Campos, muito boa apresentação, falaram muito bem. Excelente apresentação. Tem um comentário do Paulo que eu achei interessante, que é Oi, sim. uma questão problemática, a quantidade de agrotóxicos proibido por lei entra no Brasil ilegalmente via contrabando. Mas o Brasil liberou tanto agrotóxico que eu acho que esse nem é um dos grandes problemas. Esse ano foi liberado 39 genéricos de agrotóxico. Genéricos. Então, boa sorte para nós. Exatamente. Vou fazer uma pergunta aqui. O Samuel falou, mas deixa aberto aí para todos. Samuel, você falou muito da agroecologia, né? Eu fiquei pensando, você disse muito bem que existe todo um trâmite burocrático para conseguir, né, as permissões. Será que esse processo de desburocratização, caso acontecesse, né, ele não abriria brechas para fraudes? Que nós sabemos que a fiscalização no Brasil ela é muito frágil em todos os setores, em todos os sentidos, infelizmente. Sim, eu concordo com você e assim, eu acredito que já no estado atual que a gente vive, já provavelmente deve ter, como é que a gente fala? Ilegalidades, né? Nessa aquisição desse certificado, ou seja, corrupção, né? Que infelizmente é uma coisa meio que banal no país, mas que aos poucos está sendo mudada, né? Se Deus quiser. Mas enfim, são dois pontos de vista, tá, a serem visualizados aí, debatidos, porque ao mesmo tempo que gera uma rígida, né, legislação e uma série aí de licenças para o agricultor, isso muitas das vezes desestimula, né, o agricultor, porque ele tem que fazer isso por conta própria, né? Obviamente o produto orgânico ele é mais caro, o produtor vai cobrar mais caro, enfim. Mas é algo que no Brasil com certeza serviria para brechas, infelizmente. E esse é um dos motivos que eu também acho que várias outras questões polêmicas, do qual não vou citar, também não estão preparadas para serem abordadas e legalizadas no Brasil. Emendo aqui com um comentário da Mônica de Oliveira. Engraçado que a fiscalização e legislação é tão complicada para a agroecologia, mas para encher o alimento de veneno está liberado, né? Eita. Professor. Oi, Natan. Só queria fazer um adendo sobre essa questão da ilegalidade. Novamente, pessoal, eu convido todos a lerem a PL. Por favor, leiam, de verdade. Eu quero muito que vocês leiam, porque ela abre muitas brechas e traz algumas questões que têm que ser debatidas com muito cuidado. E acho que também poderia até responder essa pergunta. Mas, assim, eu gostaria muito que vocês lessem, porque eu não vou entrar em alguns debates aqui, acho que não é o momento e não é pertinente. Mas eu acho interessante que vocês leiam para vocês se interarem com essas mesmas questões políticas. E é isso. Excelente. E o bom é que midiaticamente está muito presente, né? Então, e são documentos públicos. Todos temos acesso aí, né? Sim. E ainda nesse sentido, tem uma pergunta do Samuel Miranda: quais campanhas para redução do uso desses agrotóxicos? Vocês pesquisaram algo sobre? Então, desculpa, Paulo, pode falar. Temos a via contrária a isso, né? Temos campanha de incentivo ao uso de agrotóxicos. Por exemplo, você vê um projeto de lei que foi criado em 2002,
que tenta alterar o nome de agrotóxico para pesticida por diminuir a nossa percepção de risco para esse produto. E outra coisa é que é bem difícil você conseguir conversar com o pessoal da agronomia sem eles falarem do uso racional de defensivos agrícolas. Eles pregam que sim, tem como você utilizar defensivos agrícolas sem ter um grande desmatamento, ou sem uma grande destruição da natureza. Então, assim como a medicina é criada num lobby da indústria farmacêutica, a engenharia agrônoma é criada sob um lobby dos defensivos agrícolas. Infelizmente, a gente tem uma via contrária à campanha para redução do uso de agrotóxicos. Eu ia responder também quase da mesma forma, porque eu também não vi nenhuma campanha contra o uso de agrotóxicos nas minhas pesquisas. Eu realmente também vi muitas questões falando beneficamente sobre o uso de agrotóxico e muitas vezes esquecendo sobre as muitas desvantagens ou falando sobre as desvantagens em pequenos tópicos. Então, complicado. Ok, meninos. Como sugestão de leitura, eu gostaria de recomendar para vocês um livro que se chama Agradeço aos Agrotóxicos por Estarmos Vivos. Foi realizado por um jornalista, chama Nicolas Vital. É pesado. Leiam com calma, com a mente bem aberta, caso vocês forem ler esse livro aí, porque é de embrulhar o estômago. Consideração aqui interessante também do professor Renan, e pensar que nossa legislação ambiental já foi premiada como uma das mais completas do planeta. Sabemos que a prática é bastante diferente da teoria, mas ultimamente piorou muito. Triste realidade. Fazendo um adentro aqui, é igual a questão educacional, né? Nós somos um dos maiores premiados. Nossa, a gente tem uma estratégia e não sei o que lá, e a legislação é uma maravilha. Nossa Deus, 1000 vezes melhor que alguns países aí da Europa, não sei da onde, mas vai ver na prática, né? Na prática, parece que basicamente nem existe legislação, né? Então é complexo e complicado. Complicado. Polêmico. Bom, pessoal, pelo nosso tempo aqui, a gente já vai finalizando. E eu sempre gosto de deixar meio que uma reflexão bordão ao final dos eventos, né? Os seminários interdisciplinares, o próprio nome já fala, né? A gente fala interdisciplinarmente, multidisciplinarmente, transdisciplinarmente, né? A gente fala sobre tudo, mas sempre gosto, como formador de professores e professoras, de deixar algo pedagógico, né? O nosso estudante, o nosso aluno, a nossa aluna do ensino fundamental, do ensino básico em si, né? Dependendo do contexto, a sala de aula, a sua aula de química, de física, de biologia, né? A sua aula pode ser o único espaço onde ele vai ter contato com certos temas. Hoje nós sabemos que a informação está na palma da mão, fácil acesso, mas é ali no olho, na sala de aula, que o aluno pode ser o único momento que ele vai ter contato, que ele vai poder pensar e refletir sobre questões ambientais. Semana passada tivemos um seminário sobre química e cosméticos, várias questões, testagens em animais, sobre agrotóxicos. Então, a importância, né, da intencionalidade e das atitudes dos professores e professoras, falando aí da nossa área da química, falando de uma maneira positiva, às vezes subverter os currículos engessados e trazer questões que estão na nossa mesa, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa vida, né? Bom, e aqui é um espaço que a gente fala sobre tudo. Semana que vem, na próxima terça-feira, todos e todas estão super convidados para mais um momento aí de muita informação importante. Teremos o seminário O Uso da Vitamina C e Suplementação de Zinco no Contexto Pandêmico. Vou dar um spoiler, nem sei se eu poderia, o pessoal vai me dar bronca, mas, enfim, a equipe, alguns da equipe desse seminário do próximo,
trabalham em farmácias de manipulação e estão assustados com as receitas que têm chegado com relação à suplementação. Só isso que vai ser o meu spoiler, vai ser bem legal. Nós teremos seminários nas próximas 3 terças-feiras, tá? Semana que vem, então, vitamina C e suplementação de zinco no contexto pandêmico. Na próxima terça, HIV, AIDS, PrEP, PEP e os estigmas sociais. E fechando o circuito de seminários interdisciplinares, indústria cimenteira, da matéria-prima às questões ambientais. Todos, então, estão aí super convidados. Muitos somente felicitações e parabéns aí para os meninos que apresentaram, Samuel, Paulo Henrique e Natan. Gostaria de fechar aqui com a minha fala com o comentário aqui do professor Renan, a qual agradeço mais uma vez sempre pelo espaço que nos dá. Ele diz, Einstein, quando comentava seu temor sobre a perda das abelhas, olhava um problema bem maior. Em algumas de suas falas, ele comentava que os produtos químicos eram pensados para o bem humano, em detrimento, muitas vezes, da natureza. A conta seria paga em algum momento e inúmeros problemas ambientais que vivenciamos, então, estão assim relacionados. Para refletir, né? Professor Renan, alguma consideração final? Bom, primeiramente, agradecer aos meninos pela ótima apresentação, parabenizá-los. Seminário muito bem desenvolvido, muito conteúdo, estavam muito bem preparados, gostei bastante. Deixar um recado aqui para os participantes, agradecer a participação de todo mundo. As inscrições para o próximo evento já estão abertas lá na página do Simpla. Os certificados vocês receberão todos por e-mail. O Simpla já faz automaticamente a verificação de todos que acessaram a transmissão. Então, no máximo, aí amanhã, no final da tarde, todos já devem receber em seus e-mails que colocaram lá no Simpla os certificados. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar uma mensagem lá através do Simpla. A gente recebe por e-mail e tenta responder o mais rápido possível para vocês. Mas é isso mesmo. Professor Kellyson, parabéns mais uma vez. Seminário muito bem desenvolvido com a sua orientação. E teremos mais. Tem muita coisa boa vindo por aí nas próximas semanas. O pessoal pode vir com força que vai ter muita coisa legal. Isso mesmo. E, mais uma vez, sucesso de público, meio de semana, horário de aula, e chegamos a 35, 36 pessoas na sala, isso é sensacional. Demais. Meninos, alguma consideração final para a gente encerrar? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Leiam a PL, por favor, tá? Por favor, essa vão lá, tarefa aí para casa aí para gente. Por favor, não, sério mesmo, gente, vão lá, busquem, é gratuito, tá lá à disposição, tá lá na internet para todos. Obrigado, tá? Boa noite a todos e até. Obrigado, pessoal. Ok. Orgulho define sempre. São os professores que a gente precisa na sociedade, os futuros professores. Estamos trabalhando para isso. Renan, boa noite a galera do chat, aí, os convidados, todos aí já super convidados para o próximo seminário. Boa semana. Até semana que vem. Até. Até mais, pessoal. Até mais, boa noite.